Fala, nação rubro-negra, que semana maluca está vivendo quem respira Flamengo? O clima já começou a esquentar desde cedo e parece que cada movimento que acontece ao redor do clube vira motivo para aumentar essa sensação de que tudo pode mudar de uma hora para outra. E hoje, meu amigo, é daqueles dias em que a adrenalina fica batendo forte. Porque tem jogo decisivo, tem preparação pesada, tem bastidores fervendo e ainda tem aquela movimentação intensa da torcida que transforma aeroporto em arquibancada e rua em verdadeiro corredor rubro-negro. O Mengão amanheceu em Belo Horizonte com a cabeça focada no confronto contra o Atlético Mineiro, que pode muito bem encaminhar o título brasileiro. A cidade está tomada por esse clima de decisão e dá até para sentir daqui a vibração que vem da galera que viajou, que se organizou, que está fazendo de tudo para empurrar o time num momento tão carregado de expectativa. O hotel, onde a delegação se concentra, virou ponto de encontro de torcedores que só querem ver o elenco passar para mandar aquela energia positiva. É impressionante como o Flamengo muda o ambiente de qualquer lugar que pisa. E enquanto o Flamengo está firme, concentrado, respirando o jogo grande de logo mais. O que vem de São Paulo é assunto sério. O Palmeiras resolveu tentar mexer com o emocional da torcida rubro-negra e criar aquele ambiente de dúvida, de expectativa exagerada, de ansiedade que poderia atrapalhar. O que eles fizeram? Tomaram decisões que, à primeira vista, parecem até entrega de pontos, mas se olhar com calma, percebe que ali tem coisa pensada. O técnico do Palmeiras mexeu nas peças, deixou titulares descansando, mandou uma formação alternativa para enfrentar o Grêmio e muita gente já começou a achar que o caminho estava aberto para o Flamengo fechar o campeonato. Só que quem acompanha futebol há muito tempo sabe como essas histórias são. Essas decisões nunca são tão simples quanto parecem. Tem estratégia por trás, tem jogo psicológico, tem tentativa de mexer com a confiança do adversário. E é aí que entra na malandragem do futebol. O Palmeiras, claro, não está disposto a entregar absolutamente nada. Eles sabem que a reta final do Brasileirão é traiçoeira, que cada rodada pode virar tudo de cabeça para baixo. Então, essa história de jogar com reservas não significa necessariamente fraqueza. Muitas vezes significa armadilha, tentativa de criar uma falsa sensação de tranquilidade no rival. E é por isso que o Flamengo precisa manter os pés muito firmes no chão. Inclusive, tem gente que não gostou nem um pouco da forma como tudo isso foi conduzido. Porque gerou uma onda de euforia gigante nas redes sociais, como se o título já estivesse garantido. E esse é justamente o ponto. Nada está garantido. O futebol não funciona assim. O campeonato ainda está vivo, tem jogo difícil pela frente, e o foco do Flamengo não pode ser desviado. O que vem pela frente vale muito mais do que qualquer manchete solta por aí. A Libertadores está logo ali, batendo na porta, exigindo concentração total, exigindo que o time chegue inteiro, emocionalmente e fisicamente. Falando em tensão, a situação com a entidade sul-americana também pegou muita gente de surpresa. A multa pesada que caiu em cima do clube mexeu com o ambiente justamente na semana da decisão continental. A punição veio por causa do atraso na volta para o segundo tempo naquela partida contra o Racing. E ainda acabou respingando num dos jogadores mais experientes do elenco. A galera chiar é normal. Porque muitos lembram de casos semelhantes em outros jogos que não tiveram metade do rigor aplicado agora. E o momento escolhido para soltar essa bomba, sinceramente, parece até de propósito, criando mais um ruído num período em que cada detalhe importa. A comemoração marcada para o embarque também ganhou uma atenção absurda.
A torcida vem preparando há dias um movimento enorme para recepcionar o elenco antes da viagem rumo ao Peru, e isso não tem nada a ver com festa vazia. É combustível, é energia, é a torcida dizendo "tamo junto", de um jeito que só o Flamengo sabe fazer. A orientação oficial foi divulgada justamente para organizar essa multidão, que sempre aparece. E a ideia é canalizar tudo num ponto só, para não ter confusão e garantir que o time consiga chegar no aeroporto com tranquilidade. Quem já viu essas cenas sabe que é emocionante demais. Uma avalanche vermelha e preta que abraça o time inteiro no caminho. E por falar em concentração, Belo Horizonte vive um clima bem diferente do normal para um jogo tão grande. A torcida do Atlético Mineiro não está lá muito empolgada, e isso fez com que a venda de ingressos não tivesse aquele ritmo habitual. São muitos torcedores irritados com o momento do time, especialmente depois de tantas frustrações em decisões recentes. Isso deixou o ambiente meio estranho por aqui, com a diretoria do Clube Mineiro tentando puxar o torcedor de todas as formas, fazendo de tudo para colocar gente na arquibancada. Mas é aquela coisa. Clima de final nem sempre combina com clima de derrota, e a sensação por aqui é de que a pressão está pesando. Enquanto isso, o Flamengo segue seu ritual habitual. Concentração, descanso, conversas internas, ajustes finais, aquela rotina que precede jogo grande. O elenco sabe que não dá para deixar a cabeça escapar nem por um minuto. Ainda mais numa semana como essa, onde tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Tem viagem, tem jogo decisivo, tem decisão continental chegando, tem torcida mobilizada, tem bastidor pegando fogo. E mesmo assim, o time precisa estar gelado por dentro, focado, consciente do tamanho da responsabilidade. E para completar esse clima de novela, ainda teve história de viagem enrolada nos bastidores da cobertura. Só para chegar até Belo Horizonte foi uma verdadeira maratona, com passagem comprada errada, carro alugado, estrada, encontro no meio do caminho, troca de veículo. Hora contada para chegar no hotel antes da delegação. Tudo isso para garantir cada detalhe dessa cobertura de perto, acompanhando o time nos passos finais antes do jogo e já pensando na correria que vai ser voltar ao Rio na próxima manhã para acompanhar a movimentação da torcida no embarque internacional. E é exatamente assim que a semana do Flamengo está acontecendo. Intensa, apertada, cheia de detalhes que se acumulam e que, de uma forma ou de outra, vão moldando esse clima de decisão que envolve o clube. Hoje tem jogo grande, tem chance real de título, tem expectativa, tem tensão, tem torcida respirando pesado e tem, acima de tudo, a necessidade de manter o foco absoluto, porque ainda existe muita coisa pela frente e cada passo precisa ser dado com cuidado. A sensação é de que o relógio ficou mais lento, como se cada minuto até a bola rolar carregasse uma tensão própria. O elenco acordou cedo, fez as últimas atividades leves, aquelas rotinas de mobilização muscular, conversas internas, revisão de detalhes táticos, e todos os sinais apontam para um time extremamente fechado no objetivo. A expressão dos jogadores, de longe, já entrega que não existe espaço para distração. Esse tipo de ambiente, principalmente em reta final de temporada, é quase um termômetro silencioso do que está por vir. Enquanto o Flamengo se prepara, o entorno vai fervendo. Em Belo Horizonte, o clima está dividido entre a expectativa da grande partida e a frustração da torcida local com o momento delicado do Atlético Mineiro. O contraste é tão grande que dá até para perceber na rua. Tem torcedor do Galo cabisbaixo, torcedor do Flamengo animado, muita gente apostando em uma noite pesada para o time da casa.
Mas mesmo assim, quem conhece o Mineirão sabe que enfrentar o Atlético nunca é simples, especialmente quando o clube mineiro tem a chance de atrapalhar o rival. Rivalidade tem dessas coisas, e o Flamengo precisa entrar com a postura certa, sem confiar em clima externo, porque dentro de campo o cenário pode ser totalmente diferente. O mais curioso é que, mesmo com essa mistura de sensações, o Flamengo parece ter desenvolvido uma espécie de imunidade emocional para semanas decisivas. É impressionante como esse elenco aprendeu a lidar com turbulências. Pode vir multa inesperada, pode vir notícia polêmica, pode vir pressão, pode vir análise de bastidor e mesmo assim o time segue em linha reta. Talvez seja fruto das várias decisões acumuladas ao longo dos últimos anos, que moldaram mentalmente o grupo, criando casca e experiência. E isso pesa demais numa rodada como a de hoje, onde um simples tropeço pode colocar tudo em risco. Falando sobre responsabilidade, é impossível ignorar como o Palmeiras tenta mexer no tabuleiro nos últimos dias. Quem acompanhou os movimentos sabe que teve estratégia ali. A decisão de poupar todo mundo, mandar titulares descansarem na capital paulista e viajar com um elenco misto não foi tomada ao acaso. É como se fosse um recado silencioso jogado no ar, quase um convite à euforia do Flamengo. E é justamente aí que mora o perigo. Essa falsa tranquilidade pode levar a uma sensação de que o campeonato já está resolvido, e o objetivo deles, no fundo, é deixar o Flamengo confortável demais antes da hora. Mas dentro do ninho do urubu, ninguém parece cair nessa. Os líderes do elenco sabem que esse jogo mental faz parte da disputa e estão evitando absorver essa narrativa. Ao mesmo tempo, existe outro ponto crítico que passou a ser comentado entre os torcedores: a proximidade da final continental. Muita gente ficou com receio de que o time pudesse entrar em campo hoje pensando no jogo de sábado, mas o técnico e o elenco deixaram muito claro que o objetivo é viver uma decisão por vez. O Campeonato Brasileiro não é tratado como algo secundário, muito pelo contrário. A postura dos atletas nos treinos e nas conversas mostra que eles querem resolver o que der agora para chegar ao sábado emocionalmente livres. E isso é vital, porque disputar uma final carregando a ansiedade mal resolvida do jogo anterior é praticamente uma receita para desastre. No lado logístico, a preparação para o embarque de amanhã também tomou uma proporção gigantesca. A mobilização da torcida promete ser uma das maiores já vistas. Pessoas vindo de cidades vizinhas, famílias inteiras preparando bandeiras, torcedores combinando o horário e ponto de encontro. Tudo para transformar aquele trajeto até o avião numa festa impressionante. E o Flamengo, entendendo a dimensão disso, fez questão de orientar tudo direitinho. É bonito ver como o clube e a torcida conseguem se unir nesses momentos, e isso tem um impacto direto no emocional dos jogadores. Não é exagero dizer que essa vibração dá um gás poderoso ao elenco antes de viagens longas. O curioso é que enquanto a torcida se organiza, o clima interno no clube é totalmente oposto. Se do lado de fora há explosão de emoção, do lado de dentro há quase um silêncio estratégico. Conversas curtas, poucas brincadeiras, staff andando de um lado para outro com precisão, tudo funcionando como uma engrenagem bem ajustada. É como se todos soubessem que o menor detalhe pode ser decisivo. E essa mudança de atmosfera costuma ser um indicador forte de que o time está pronto para competir em alto nível. Voltando ao cenário de Belo Horizonte, o comportamento da torcida do Atlético chamou muito a atenção. Não é comum ver um estádio tão esvaziado em um jogo grande, ainda mais com a chance de enfrentar o Flamengo numa situação importante.
A diretoria tentou movimentar a torcida, gravou mensagem, pediu presença, explicou a importância de empurrar o time, mas a sensação de desgaste emocional com a temporada parece ter falado mais alto. A sequência de derrotas em decisões abalou demais o ambiente. O torcedor está machucado, cansado e descrente. E isso acabou refletindo diretamente na procura por ingressos. Mesmo assim, o Flamengo sabe que não pode se apoiar nesse clima. Um estádio meio vazio pode transformar o jogo em algo imprevisível, sem atmosfera forte nem para um lado nem para o outro. O dia seguiu com movimentações intensas, não só por parte da torcida, mas também de quem está cobrindo tudo de perto. Quem acompanha o time desde cedo sabe o quanto a rotina é puxada. É chegada de elenco, é saída para atividades, é deslocamento, é entrevista rápida, é tentar captar todo o detalhe que entrega como o time está emocionalmente. E nessa correria ainda teve quem enfrentou voo perdido, carro alugado, estrada longa, troca de rota. Tudo para conseguir chegar a tempo de acompanhar o desembarque da delegação. São histórias que fazem parte desse clima insano que antecede jogos grandes do Flamengo. Parece até que o universo decide testar todos ao mesmo tempo. E enquanto tudo isso acontece, o Flamengo mantém aquele padrão disciplinado que já virou característica do clube nos últimos anos. Os jogadores seguem a rotina de pré-jogo. O departamento físico controla cada minuto de descanso. A direção cuida de cada detalhe administrativo e todos os esforços se alinham para que nada interfira no rendimento dentro de campo. Até a alimentação e o horário de repouso são milimetricamente calculados. Jogo grande exige preparo grande e decisão exige ainda mais. O fim da tarde vai chegando com um ambiente cada vez mais carregado. A cidade começa a ganhar aquele cheiro de jogo, movimento diferente nas ruas, concentração perto do estádio, gente vestindo as cores dos dois lados. É como se o clima anunciando a partida fosse tomando forma pouco a pouco. E por mais que todo mundo esteja com um olho na tabela e outro na final de sábado, o sentimento dominante é o mesmo. O Flamengo precisa entrar hoje como se esse fosse o único jogo importante do ano. Porque, no fundo, é isso que separa times comuns de times campeões. A capacidade de estar inteiro onde importa. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! A torcida rubro-negra amanheceu tomada por cochichos, enquanto os corredores da Gávea ferviam com um burburinho que parecia impossível até para os mais otimistas. Uma verdadeira reviravolta tomou conta do noticiário esportivo após vir à tona a informação de que o Flamengo teria conseguido, nos bastidores jurídicos, recuperar aquilo que havia perdido dentro das 4 linhas. Nada oficial, claro. Nenhum dirigente confirma, ninguém nega. E justamente por isso, o ar de mistério ganhou proporções épicas. Fontes próximas ao clube sussurram que a decisão teria sido fruto de uma combinação improvável de estratégia, timing impecável e uma leitura minuciosa de regulamentos que poucos sequer imaginavam que pudessem virar o jogo longe do gramado. A história corre de boca em boca. Advogados teriam encontrado brechas, detalhes técnicos e interpretações que, em tese, abririam caminho para reverter um revés considerado definitivo. É o tipo de trama que parece saída de novela, mas que, por algum motivo, os torcedores insistem em acreditar. Nos bares, nas redes sociais e nos grupos de mensagens, o assunto domina. Há quem garanta ter recebido informação quente de alguém influente. Há quem trate tudo como delírio alimentado pela paixão. Mas a dúvida permanece no ar.
alimentando o imaginário de milhões. Até onde o Flamengo conseguiu avançar? Seria mesmo possível que um resultado desfavorável em campo tenha sido virado na justiça, reacendendo esperanças e abrindo um novo capítulo na interminável disputa por poder, influência e interpretações das regras? Enquanto isso, o clube mantém o silêncio absoluto. E é justamente esse silêncio que dá força ao rumor. A sensação é de que algo grande está sendo articulado, algo capaz de alterar a narrativa recente e provocar reações intensas em rivais e analistas. Se é apenas fumaça ou se há fogo por trás da cortina, ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que o Flamengo, mais uma vez, virou assunto nacional. Não pelo que fez no campo, mas pelo que, supostamente, conquistou longe dele. E esse mistério, por enquanto, vale mais que qualquer placar. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!